Retornando a nossas aulas de lipídios, agora vamos à segunda parte. Nós paramos, na parte 1, na primeira parte, falando da solubilidade do ponto de fusão. E agora nós vamos falar um pouco, sobre a classificação e a nomenclatura. Às vezes, alunos de estética olham essa classificação bem química, cheia de nomenclatura, carbono daqui e dali, e fica assim um pouco estressado com relação a isso. Mas na aula nós vamos focar o que é importante. Então, o que eu quero que vocês saibam? Primeiro que os lipídios, por serem insolúveis, eles têm uma cadeia carbônica muito grande. E essa cadeia carbônica sendo grande, torna ele insolúvel em água. Você põe óleo em água, não dissolve. Você põe manteiga em água, não dissolve. Mas aí, o que determina que um lipídio é sólido igual a gordura ou é líquido igual a um óleo? A cadeia desses ácidos graxos. A maioria contém ácidos graxos. Então, essa cadeia ela pode ser insaturada, ela pode ser insaturada, ter duplas ligações na cadeia e pode ser saturada. Quando ela é saturada, essas cadeias são formadas de carbonos com ligações simples. Nós vamos mostrar pela frente aí. E aí, então, esses ácidos graxos estão presentes nas gorduras que são sólidas à temperatura ambiente, banha de porco, por exemplo. Mas os ácidos graxos que têm dupla ligação na cadeia, uma ou duas ligações, são chamados de insaturados. Aí eles estão presentes em óleos vegetais, por exemplo. Aí, dependendo do tamanho da cadeia, você vai ter uma gordura cada vez mais dura, e dependendo também da quantidade de duplas ligações, você vai ter um óleo cada vez mais fluido, mais fininho. Então, é o que eu estou falando, se o ácido graxo que está presente no lipídio é saturado ou insaturado. Então, aqui é uma outra maneira de mostrar essa cadeia. Então, aqui do lado de cá, olha, eu tenho uma cadeia que tem esse carbono, esses dois oxigênios, e um monte de zigue-zague, cada ponta dessa representando um carbono. Você pode notar que aqui não tem nenhuma dupla ligação. Então, isso aqui é de um ácido graxo saturado, presente numa gordura animal, por exemplo. Ao passo que, se o ácido graxo tiver uma dupla ligação na cadeia, ele está presente nos óleos. Essa estrutura aqui lateral é outra forma de desenhar esses ácidos graxos. Você coloca cada carbono como uma bolinha dessa preta. Cinza, os hidrogênios que estão aqui em volta, e vermelhinho ali os oxigênios. Então, veja bem que quando o ácido graxo tem uma dupla ligação, essa estrutura ela é um pouco deformadinha. E isso, de certa forma, produz, no tipo de lipídio, alterações no seu comportamento. Quando eu falo comportamento, eu estou falando assim, no estado líquido, no estado físico, se é líquido, se é sólido, e também no ponto de fusão, naquela temperatura que a gente falou no primeiro módulo, que é a temperatura que a gordura vai derreter, vai fundir. Aí os exemplos, de ácidos graxos, aqui os saturados, o esteárico, o palmítico, o esteárico está na gordura animal, o palmítico está na gordura de coco, o araquidônico, e aqui os insaturados. Então nós temos ácidos graxos saturados que formam essas cadeias até arredondadas aqui, até meio curvadinhos. Aonde que esses ácidos graxos, aonde que esses lipídios são encontrados? As gorduras que têm ácidos graxos saturados estão presentes em gordura animal, como eu falei anteriormente, manteiga, na carne bovina, suína, na carne de ovinos, de carneiro, nos queijos, no creme de leite, no óleo de palma, que é um coqueiro, e no óleo de coco. Então, você olha o óleo de coco, ele é assim meio pastoso. Então, ele tem um pouquinho de ácidos graxos saturados. Agora, os monoinsaturados, que tem uma dupla ligação só, está presente nas sementes que a gente chama de oleaginosa. O que é uma oleaginosa? É uma semente que produz óleo. Então, o azeite de dendê, as castanhas, o amendoim, as nozes, mas também no óleo de oliva e no óleo de canola. Os poliinsaturados são ácidos graxos, vamos voltar aqui, que tem mais que uma dupla ligação na cadeia. Às vezes tem duas, tem três. Então, esses ácidos graxos são chamados de poliinsaturados.
e eles estão presentes aqui, por exemplo, o linoleico, estão presentes em óleos vegetais do tipo soja, algodão, girassol, linhaça, milho, e estão presentes em peixes marinhos de águas frias e bem profundas, né? Salmão, bacalhau, sardinha e daí por diante. Então eu estou contando essas fontes para a gente ver de onde que nós obtivemos isso na dieta. Um dado: esses ácidos graxos saturados, o meu organismo produz, fabrica. Agora, os insaturados, que têm duplas, uma ou duas ou três duplas ligações na cadeia, nós não conseguimos produzir pelo metabolismo hepático no fígado. Eu preciso de comer esses alimentos para obter esses ácidos graxos aqui. Os ácidos graxos saturados, então, eles não têm duplas ligações, são geralmente os sólidos a temperatura ambiente, e as gorduras de origem animal são ricas neles. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e vou destacar aonde que vem e qual que é a importância em estética. Então, os ácidos graxos saturados, eles têm nomes comuns e nomes IUPAC. O que é IUPAC? É o nome oficial. Essa sigla IUPAC aqui é a Organização Internacional da Área da Química que dá nomenclatura para as substâncias químicas. Tá? Então, nós vamos usar o nome popular. Então, ácidos graxos saturados. Eu tenho aí o butírico, o capróico, que a gente usa em cremes, cosméticos. Eu tenho o caprílico também, que eu coloco em cremes, cosméticos. Eu tenho o cáprico. Eu tenho o ácido láurico, que é tirado da gordura animal, e a partir dele a gente produz o lauril sulfato de sódio, que é um componente principal, importante, para fazer espuma e lavar. E aí a gente coloca ele em sabonetes líquidos. Está na moda agora, lavar a mão com sabonete líquido. E também shampoo. Então o ácido láurico, que vem da gordura animal, a indústria farmacêutica e cosmética tem muito interesse nele para a produção de detergentes, sabonetes líquidos e shampoos. O ácido mirístico, o palmítico, é retirado das palmeiras, do coco. A gente usa eles para fazer sabão de coco. E com o sabão de coco você produz sabonete. Então a indústria de cosméticos tem muito interesse nele. O ácido esteárico, que é tirado da gordura animal, a gente usa para fazer cremes, colocar nos cremes, para engrossar o creme. E o ácido melíssico também pode ser usado para colocar em fórmulas de creme. Então, muitos desses ácidos graxos, seja de origem vegetal ou animal, nós temos interesses nele como medicamentos, mas principalmente como cosméticos. Aqui é outra maneira de desenhar essas cadeias de ácidos graxos. Então, cada C é um carbono, cada H é um hidrogênio. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa cadeia aqui não tem dupla ligação. Então, é um ácido graxo saturado, está presente na manteiga. Esse daqui já tem uma dupla ligação. É um ácido graxo insaturado, está presente no azeite de oliva. E esse daqui tem duas duplas. É um ácido graxo que está presente no óleo de girassol, por exemplo, que a gente usa até para fazer comida. Então, o óleo de girassol, esses óleos vegetais que nós usamos em dieta, são também de interesse da indústria cosmética e farmacêutica. A gente faz alguns produtos cosméticos e bota óleo de girassol, alguns medicamentos, cicatrizantes e daí por diante. Agora, os ácidos graxos saturados são esses que têm essas duplas ligações aqui na cadeia. Pode ter uma, duas, três, Dependendo da posição dessa ligação, essa cadeia pode ser do tipo cis ou trans. Isso é muito importante para quem estuda mais química orgânica. Para nós aqui agora não é tão crítico assim não. Nós vamos falar um pouquinho da gordura vegetal hidrogenada na frente, porque às vezes vocês leem por aí afora e vão achar assim que determinado alimento não é saudável comer porque tem gordura trans. Da onde que vem esse nome? Daqui. Eles pegaram esse tipo de ácido graxo trans, quebraram essa ligação e transformou um ácido graxo insaturado num saturado. O que aconteceu? Eu transformei um óleo vegetal numa gordura, que a gente vai chamar ela agora de gordura vegetal hidrogenada. Eu acho que todo mundo já viu isso em supermercado. É usado muito em fritura. Então, esses ácidos graxos
insaturados também são muito empregados, tanto na dieta, porque podem ter efeitos terapêuticos, mas também em cosmética. Aqui, né, a gente está reclassificando os lipídios. Quando ele tem ácido graxo saturado, cadeia curta, cadeia longa, e os insaturados. A gente já falou disso aí para trás. Os ácidos graxos poliinsaturados, que tem mais do que 2 ligações na cadeia, né, nós temos aí o ácido ômega 3, você já deve ter ouvido falar disso. Né, na farmácia tem cápsulas de ácido ômega 3, eles vêm de peixe, né, aqui, esses peixes aqui, ó, atum, salmão, arenque, sardinha, linhaça, né, é o ácido chamado também de linoleico, e o ácido ômega 6, que é o linolênico, está presente em sementes vegetais, milho, algodão, soja, girassol. Aí nós vamos falar um pouquinho desses ácidos ômega, né? O que é esse negócio de ômega? É a posição que a ligação dupla está na cadeia do ácido graxo. Eles descobriram que esses ácidos ômega, quando são ingeridos de maneira regular, eles podem prevenir doenças do coração. Então, eles podem diminuir o risco de entupimentos das artérias do corpo, mas principalmente do coração. Então, a longo prazo, isso pode trazer benefícios para as pessoas. Né? E esses ácidos ômega 3 ou 6 ou 9 estão presentes tanto em animais, frutos do mar, como também em sementes. Se você for olhar bem, ó, todos são sementes, são vegetais, mas que a gente usa essas sementes para tirar óleos. Tá? Então aqui eu tenho, né, o ácido ômega 9, que é o principal componente, é o ácido oleico, o ácido ômega 6, que é representado pelo linoleico, e o ácido ômega 3, que é representado pelo alfa-linolênico. Esse daqui é retirado de peixes, e esses dois aqui de cima retirados de sementes vegetais, castanhas. Todos esses ácidos graxos, gente, todos os ácidos graxos no organismo, eles são produzidos a partir do acetilcoenzima A, que é essa substância acetil-CoA. Né? Então, por exemplo, quando eu como açúcares e eu não uso como energia, ou estou usando como energia, eu vou formar esse composto acetilcoenzima A. Esse composto aqui no fígado pode ser convertido em ácidos graxos. Então, onde que eu tenho a explicação de que carboidrato transforma em gordura? Aqui. Os carboidratos são metabolizados até chegar em acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A é o precursor, é o ponto de partida, para o fígado produzir ácidos graxos. E aí vocês vão perceber que esses ácidos graxos nossos, que a gente está mostrando aqui, a maioria deles tem números pares de carbono. Então eles são formados de 2 em 2, seja lá nos vegetais, seja nos animais. O ácido araquidônico aqui está dizendo, né, que ele é ele torna-se essencial na dieta se eu tiver carência dietética de ácido linoleico, de azeite, né, de sementes, por exemplo. É uma curiosidade nutricional. Lipídios que contêm ácidos graxos na sua estrutura. Já falamos deles aí, né? São os triglicerídeos. Tá? Os lipídios são ácidos graxos, contêm ácidos graxos na sua composição. São chamados de ácidos graxos saponificáveis, ou seja, eles podem formar sabão. Né? Então, o sabão é feito a partir de lipídios que contêm na sua cadeia ácidos graxos. É a reação de saponificação que a gente falou lá atrás, na parte 1 do nosso curso de lipídios. Então, os lipídios que contêm ácidos graxos são chamados, né? Nós podemos ter os glicerídeos, que são as gorduras, os óleos, nós estamos falando dele o tempo todo. Pode ser as ceras, que contém ácidos graxos de 16 até 30 carbono, e pode ser os fosfolipídios das membranas celulares, que são feitos de ácidos graxos e fosfato. Nós temos os esfingolipídios, que formam as membranas que envolvem o cérebro, né? É feito de ácidos graxos com esfingosina, e nós temos os glicolipídios, que são formados de ácidos graxos com glicerol
e açúcar. É um tipo de carboidrato à parte. Aqui está falando dos triacilgliceróis. O que é isso aqui? Os triacilgliceróis são os nossos principais lipídios de reserva, né? Então, nosso corpo, ele armazena gordura. É daí que nós tiramos a gordura animal no suíno, no boi, né? No bovino e daí por diante. Então, esses triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos, é que são os nossos principais lipídios de reserva, né? É reserva de energia. Se por acaso a dieta não suprir de carboidrato, o organismo vai lançar a mão desses triacilgliceróis, desses lipídios, e queimar, né? Se eu não conseguir queimar, eles vão armazenar como fonte de energia. Aí está repetindo o conceito. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras são sólidas à temperatura ambiente, né? Isso aqui vai ficar para vocês lerem esse conceito para reprisar, para gravar ele mais. Aí está o exemplo de óleo e aqui embaixo, né, de uma manteiga. Então, os triacilgliceróis são lipídios formados de glicerina com 3 cadeias de ácidos graxos. Tá? Aqui representado, aqui, ó, essa molécula do lado aqui, da esquerda da tela, é a glicerina e esse zigue-zague todo são os ácidos graxos. Então, quando eu reajo, eu pego esse lipídio e faço uma reação com soda, eu vou formar sabão com essa parte aqui ondulada. Então, aqui eu tenho um ácido graxo saturado, um ácido graxo monoinsaturado, tem uma dupla aqui, e aqui eu tenho um ácido graxo poliinsaturado. Tem 3 ligações duplas aqui. Então, eu posso ter esses ácidos graxos todos iguais ou diferentes, como eu desenhei aqui. Tá? Aqui os fosfolipídios de membrana, né? Já falamos dele, quais são os papéis que eles cumprem para formar aquela camada de bicamada, né, de lipídios que formam as membranas celulares, são importantes para fazer troca entre a célula, o meio exterior e interior. E aqui eu vou, né, terminar o curso falando de lipídios que não contêm ácidos graxos, são raros, mas tem, né? Naquela aula de videoconferência eu falei para vocês, quando a gente vai chupar uma mexerica, descasca e solta um óleo na casca, que suja a mão, arde o olho da gente e fica cheirando para lá. Aquilo ali são terpenos, né? São lipídios que não são saponificáveis, não formam sabão e dão cheiro. Toda planta aromática tem terpeno. Então, folha de hortelã-pimenta, casca de laranja-limão, folha de laranja, né? Laranjeira. Essas plantas aromáticas, capim-cidreira, capim-limão, são terpenos. Esses terpenos nós usamos isso para finalidades terapêuticas e aromáticas. Mas eu tenho outros lipídios que não são, que não contêm ácidos graxos. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K. São 3 vitaminas lipossolúveis, que são lipídios, que nós precisamos dela na dieta, mas elas não têm ácidos graxos na cadeia, né? Essas vitaminas elas são usadas para regular o metabolismo. E no caso da vitamina A e D, elas são empregadas pelas nossas células para fazer repitelização, formar célula nova na pele, no cabelo, né? Nas unhas, enfim, faz parte de todo o processo de formação de novas células, mitose, daí por diante. Além dos terpenos, nós temos os esteroides, que são os nossos hormônios sexuais, né? O esteroide, ele é formado a partir do colesterol no organismo. Então, o nosso fígado, que é o nosso laboratório metabólico, ele produz colesterol e a partir do colesterol a gente produz outras substâncias, inclusive os hormônios esteroídicos, que seria quem? O estrogênio, a testosterona, a progesterona, a vitamina D, por exemplo, né? E nós temos os carotenoides. Então, toda planta colorida, vermelha, amarela, laranjada, ela tem substâncias naquela corante, né, que é aquele corante, que são os carotenos e que dão origem, por exemplo, à vitamina A, que nós precisamos dela para revitalizar os tecidos, né, tratar ferimento, estimular a cicatrização e daí por diante.
E não podíamos deixar de falar do colesterol, né? O colesterol ele é tido como um vilão. Eu perguntei na videoconferência o que vocês achavam dele. Aí teve um aluno, não lembro quem, respondeu assim: depende, né? Então tem um lado ruim, que é quando ele aumenta muito, ele pode favorecer a obstrução de vaso, mas o colesterol ele é um precursor. Primeiro, ele está na membrana celular de todos os tecidos. Segundo, ele serve como precursor para meu organismo produzir substâncias interessantes, tipo as vitaminas, tipo os hormônios esteroídicos, né? Onde que é produzido o colesterol no nosso organismo? Primeiro, eu como ele através da dieta, carne, né, alimentos de origem animal, mas o fígado produz também colesterol a partir de acetilcoenzima A. Então, a partir do metabolismo de carboidratos, lipídios, a gente pode formar colesterol. Ele tem papéis vitais no organismo, mas se ele aumentar muito, o paciente vai ter que tratar, porque ele pode virar um problemão, né? Aqui eu estou mostrando na ilustração, na dieta, de onde que eles vêm. E aqui a gente está mostrando os hepatócitos, né? Uma gravura ilustrativa, mostrando a molécula de colesterol sendo produzida aí dentro. Então, o colesterol ele serve para formar a estrutura das células, no crescimento, quando a gente está formando tecido novo, na reprodução, por causa dos hormônios, e na produção de vitamina D. Né? A vitamina D ela é importante no metabolismo das células epiteliais, mas principalmente do sistema imune. Atualmente, alguns médicos falam até que a vitamina D não é mais só uma vitamina, ela é um hormônio também. E aí, gente, nós temos dois colesteróis. Um, que ele é chamado de colesterol leve, ele é abreviado por essa sigla aqui, LDL, né? Essa lipoproteína, que é uma junção de uma proteína com um lipídio, que no caso vai ser o colesterol. Se ela tiver baixa densidade, ela vai ter facilidade de aderir à parede das artérias. Isso, com o tempo, provoca um entupimento e o sangue não circula de boa. Então, isso pode obstruir no coração e o coração infartar. Isso pode obstruir as pernas e o paciente não ter circulação nas pernas. Isso pode obstruir o cérebro e o sujeito morrer de derrame, que a gente chama, né? É um acidente vascular encefálico. Isso pode acontecer no rim e o paciente perder o rim. Então, antes que isso aconteça, nós precisamos prevenir, tratar, tá? E nós temos o colesterol de alta densidade, que é um colesterol que a gente chama de bom, que ele ajuda a reduzir o nível do colesterol leve, né? Então, o excesso de colesterol de alta densidade protege as artérias e, se ele estiver baixo, isso pode ser ruim para o organismo. Então, o colesterol de alta densidade, que é o HDL, ele é um indicador de que o organismo está conseguindo metabolizar as suas gorduras. Então, quando o médico pede um exame de sangue de colesterol, o exame vai trazer o total, todo mundo junto, o de alta densidade, que é o HDL, o de baixa densidade, que é o LDL, o de muito baixa densidade, que é o VLDL, e as frações que não estão ligadas às lipoproteínas. Aí o médico, de acordo com esse resultado, interpreta se o paciente está correndo muito ou pouco risco. Hidrogenação de óleos. Então, veja bem, todo ácido graxo que está no óleo, ele é insaturado, ele tem uma dupla ligação. Aí a indústria descobriu que tem um jeito de transformar esse óleo em gordura. O que eu faço? Eu pego essa dupla ligação aqui e faço uma reação com hidrogênio, H2. Quando eu faço isso, eu quebrei essa ligação. Aí eu transformo o ácido graxo, que era insaturado, num ácido graxo saturado. Em resumo, eu posso falar que eu transformei óleo em gordura. Aí você vai no supermercado, tá lá uns pacotinhos, né, no freezer, escrito assim, gordura vegetal hidrogenada. Então a gente compra aqui para fazer fritura, fazer massa podre, né? Massa podre de torta, de empadinha, de pastelão. A gente põe na margarina, põe no sorvete para ficar cremoso, põe no marshmallow, né? Para fazer aqueles coberturas de bolo de aniversário. E a gente usa para fazer base de cosmético, botar um pouco no creme, colocar no batom, no brilho, né, para fixar mais.
E quando eu quero que o filtro solar grude um pouco mais na pele, eu posso colocar um pouco desse material nela, né? Um pouquinho só, para fazer com que o filtro solar não saia na água. A hidrogenação, então, dá origem a uma gordura. Essa gordura tem um ponto de fusão mais alto, duro, né? Ela fica mais estável à temperatura ambiente. Ela aumenta o tempo de estocagem em relação à manteiga. Ela aumenta a palatabilidade, textura. Então, em relação ao óleo, às vezes o óleo tem um cheiro ruim de soja. Aí você hidrogena ele e a gordura obtida nem tanto, nem tão ruim fica. E você pode aumentar a vida de prateleira, o prazo de validade, e é tão utilizado na indústria, né? Como eu falei, para fazer sorvete, fazer marshmallow, fazer cremes, fazer recheio de biscoito recheado, wafer, né? Fazer cobertura, tá? Fazer alguns medicamentos e alguns cosméticos também. As gorduras trans, então, funcionam assim, olha. Você tem um ácido graxo que tem uma dupla ligação, né? E a conformação dele é um desenho. Quando você hidrogena, você quebra essa conformação e deixa ela com um desenho que chama trans, né? Um desenho da cadeia chama trans. Há alguns anos atrás, eles descobriram que as gorduras vegetais hidrogenadas, quando elas estão ricas de ácidos graxos trans, elas podem favorecer a formação de aterosclerose, que são aqueles entupimentos que vão acontecendo nas artérias do coração, do cérebro, das pernas, como eu falei anteriormente. Então não quer dizer que eu não posso comer um biscoito recheado, eu não posso abusar. Não quer dizer que eu não posso comer marshmallow mais, né? Eu não posso, chantilly, né? Esqueci de falar do chantilly também. Eu não posso abusar, tá? É uma questão de abuso, né? A composição química, já falei um pouco deles para trás, não é? De que é feito um lipídio? De carbono, hidrogênio, oxigênio e às vezes tem uns nitrogênios aí, um pouco de fósforo, né? Enxofre. Aqui as classificações, já falamos, ó, lipídio simples. Cerídeos são ceras, glicerídeos que são as gorduras e óleos. Complexos, os fosfatídeos que estão nas membranas, os cerebróides que estão nas meninges cerebrais, no neurônio, e os esteroides que são os nossos hormoninhos, amigos nossos. Né? Aqui fala da classificação de novo, está repetindo. Aqui fala dos glicerídeos. Então, os glicerídeos são os lipídios mais usados na atualidade, sejam os óleos e sejam as gorduras. Os óleos, como eu falei, eles têm uma importância muito grande em cosmética, porque esses óleos têm duas finalidades. Uma que eles são acompanhados de vitaminas e outra que eles têm propriedades hidratantes. Então, eles são nutritivos e hidratantes. Então, é bem comum você comprar um creme hidratante, aí está lá assim, contém óleo de semente de uva, contém óleo de amêndoas doces, né? Contém óleo de andiroba, contém óleo disso e daquilo. Então, esses vegetais aí, óleo de argan, óleo de coco, né? Manteiga de karité, são plantas que eles foram descobrindo, né? Óleo de rícino, são plantas que foram descobrindo e esses óleos, que são lipídios, ricos em ácidos graxos insaturados, são ótimos para hidratar a pele, fazer aquela camada de gordura superficial na pele, bem fininha, e evitar a evaporação da água da própria pele. Né? Então a gente fala que esses óleos, indiretamente, eles têm propriedades hidratantes. Aí são usados em cosméticos cutâneos, pele, creme, loção, e alguns deles a gente usa em produtos capilares. Então, para fazer um banho de tratamento, né, um creme de tratamento, a gente bota um pouquinho de óleo vegetal lá, pode ser uma boa pedida. Aqui as gorduras, né? Como eu falei, as gorduras são muito empregadas como matéria-prima. Aí sebo, gordura bovina, suína, né? São muito usadas para obter ácidos graxos para fazer sabão, para fazer base de creme, para colocar em alguns cosméticos interessantes, mas principalmente para dieta, né? Para fazer fritura e tal, para fazer cremes e alguns cosméticos também. Sabões, né? Acho que hoje a produção maior de gordura animal é para a indústria de sabão.
Aqui os glicerídeos, está repetitivo, falando de onde que vem, né? Manteiga, gordura suína. Aqui falando os de origem animal, né? Então aqui, ó, a gravura mostrando aonde que você pode empregar, né? Esses óleos. Manteiga de cacau a gente usa, né, para colocar no batom. O óleo de coco para fabricar sabonetes e na indústria de perfume. Hoje está na moda esse negócio de óleo de coco, né? Você bota em cosméticos capilares, cutâneos, né? Os ácidos graxos do coco são fantásticos. Aqui é as ceras, né? As ceras, antigamente a gente pensava em ceras só para encerar chão de casa, porque a maioria das casas eram de taco, de tapa corrida, ainda tem. Mas hoje a gente usa mais as ceras para produzir medicamentos e cosméticos. Então, quando você olha a composição de um batom, de um brilho, você vai perceber que tem ceras de origem animal, que pode ser da abelha, né? E ceras de origem vegetais, alguma planta, né? Geralmente plantas produzem alguns tipos de ceras. Algumas aves, por exemplo, como é que o patinho consegue nadar e o passarinho consegue ficar debaixo de uma árvore num dia de chuva, sem molhar? Então eles tiram da cauda deles uma secreção que é rica em ceras e passa nas penas. Então as penas do pato e das aves que voam, elas são enceradas para não se encharcarem da água, né? E a gente usa essas ceras para fazer tanto cosmético como medicamento. Aí a classificação dessas ceras, né, dos outros lipídios, fosfolipídios, cerebrósides, esteroides, já falamos, está repetido, né? A aula aqui está meio redundante. Os fosfolipídios, que são formadores de membranas, as membranas celulares, aí no cérebro, os esfingolipídios, e esses fosfatídeos, eles estão presentes em azeite, então a gente consegue ingeri-los através do uso rotineiro de azeite de boa qualidade. E os cerebrósides são lipídios que revestem, né, que formam a membrana que reveste os neurônios, o tecido nervoso, muito importantes. E os esteroides são, né, os hormônios nossos. Então isso aqui é um colesterol, essa cadeiona aqui é do colesterol. A partir dessa cadeiona, o meu organismo faz hormônios. Masculino, testosterona, feminino, estrogênio e progesterona, né? Aí o colesterol desenhado, colorido, né, mostrando as suas cadeias laterais. Então isso aqui é a cadeia do colesterol, que a gente acha que ele é um vilão, na verdade ele não é tão vilão assim, ele é importante para a sobrevivência humana. E os esteroides, né, aí como eu citei, ó, eu tenho vitamina D, testosterona, estradiol, que é o hormônio feminino, testosterona masculino. A vitamina D é essa vitamina que eu preciso para formar tecido cutâneo, para favorecer cicatrização. Na verdade, se você observar, todo cosmético, todo medicamento que tem a ver, que é usado no processo de cicatrização, né? Às vezes a pessoa esfoliou a pele, aí agora precisa estimular a cicatrização, a gente bota vitamina A, vitamina D, pantenol, vitamina E. Então essas vitaminas são muito empregadas para o processo de cicatrização em medicamento e também em cosmético, né? Para depois de depilar, às vezes a pessoa queimou no sol, teve uma queimadura, uma lesão de pele, aí você pode adicionar esses lipídios, né, que são muito importantes no processo de cicatrização de feridas e lesões. E, né, os hormônios, eles são importantes para formar o corpo que a gente tem como humano, né? Então, o homem tem essa musculatura toda por causa da testosterona. E a mulher tem o seu formato típico corporal por causa do estrogênio, tá? Então, os corpos são muito diferentes, né? Não tem como negar. Os hormônios é que vão causando essa transformação. Então, na puberdade, a gente começa a produzir esses hormônios e eles vão trazer essas transformações corporais, né? Aí a gente vê na academia, o cara quer aumentar a massa muscular, aí ele toma injeção de testosterona, ou seja, ele está tomando mais testosterona do que ele fabrica, né? E aí a gente vê algumas mulheres, eu quero virar saradona, halterofilista. Aí a gente vê umas atletas femininas começando a tomar hormônio masculino,
né, para dar esse formato meio mais muscular no corpo, que o estrogênio não faz. Então, são lipídios muito importantes para a sobrevivência humana, mas também para formar essa estrutura que o nosso corpo tem, né? Seja homem e seja mulher. Aí mostrando, né, as cadeias deles, hormônios sexuais, a testosterona masculino, o estradiol produzido pelo ovário e a placenta, a testosterona é produzida no testículo. Se você olhar quimicamente, parece um com o outro. Aqui eu tenho o cortisol, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, e também é um esteroide. Aqui eu tenho a aldosterona, que é um outro hormônio produzido nas suprarrenais. Aqui eu tenho a prednisolona, que é um anti-inflamatório, um corticoide, usado como medicamento. E aqui eu tenho a prednisona. Então, todos eles são hormônios esteroides, são lipídios diferentes, que cumprem papéis fisiológicos. E aqui, gente, para fechar, eu estou mostrando um vaso entupido. Olha aqui, ó, isso aqui é uma artéria. Né? Por exemplo, está no coração. Aí o que aconteceu? Com o passar dos anos, o sujeito, né, aumentou o nível de colesterol e triglicerídeos, de lipídios no sangue, na dieta, no fígado, produzindo sem parar. E essas plaquinhas foram acumulando aqui, ó, rosadinha aqui no fundo. E aí começou a obstruir, a entupir. Né? Então o sangue não consegue passar aqui direito mais. Ó. Aí o coração vai ficar insuficiente, o rim, o cérebro, né? A perna do sujeito. Tem tratamento? Tem tratamento. Um é o quê? Tratar o nível de colesterol elevado, os níveis de lipídios elevados. Dieta, exercício físico. Né? Aí os médicos podem enfiar um catéter e tentar desobstruir isso aqui, como se fosse um cano entupido. E a gente pode usar outros medicamentos para aliviar. Né? Mas se esse entupimento for fatal, o paciente pode morrer. Bruscamente. Tá? Olha lá, mostrando a obstrução acontecer. Né? Então, o problema disso aqui é que isso aqui eu não vejo. Eu não sinto quando começa. Mas isso pode, né, ser fatal. Você já deve ter ouvido falar, infelizmente, de gente que, infartou e morreu. Isso pode acontecer. Né? Então, o metabolismo dos lipídios, eles são, assim, vitais para a minha sobrevivência, mas são extremamente importantes para a gente poder controlar isso no paciente com saúde. Né? Eu espero ter ido bem nessa parte 2 dos lipídios. Né? E qualquer dúvida, claro que vocês vão ter perguntas, podem usar a sala virtual para poder perguntar. Eu até cobro de vocês essa participação, né? Porque se ninguém pergunta, ninguém entra lá, ninguém deixa uma pergunta para mim lá, me coloca uma dúvida se realmente vocês estão vendo a aula. Né? Em breve, bem cedo, nós vamos fazer uma atividade avaliativa que vai falar desse assunto, né? E aí eu gostaria que vocês pudessem estudar isso aí. Nós vamos ter um feriado essa semana, tem mais tempo ainda para quem está trabalhando, para poder gastar com a matéria e deixar isso tudo em dia, tá? Não deixa acumular, faça como aluna esperta, antecipa, né, a sua aprendizagem. Se você tem facilidade de ouvir escrevendo, arruma um rascunho e vai escrevendo as palavras-chave. Lá na sala virtual também nós vamos ter textos. Às vezes você não gosta de ouvir muito o vídeo, mas prefere ler um texto. Eu vou deixar textos, né? Para que vocês possam aprender, mas aprender de forma aplicada. Para onde que isso insere na nossa saúde e na cosmetologia, na estética. Ok? Fico esperando vocês. Beleza?